Vamos lá, primeiro vamos falar qual foi a escalação inicial. Como que o Flamengo entrou em campo. Para quem não sabe, o Flamengo entrou em campo com a seguinte formação: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alexandro fazendo o setor defensivo, o meio de campo sendo formado por Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves voltar como meia também, embora ele tenha atuado como ponta em algumas oportunidades, Bruno Henrique e Alcaraz, é isso mesmo, Alcaraz fazendo a função de falso 9, digamos assim. E eu vou começar pelo fim da escalação. Não gostei do Alcaraz como falso 9, e isso aqui não é culpa do jogador. Eu acho que foi muito mais uma invenção do Felipe Luiz, e tá certo, tá, gente? Eu acho que o nome já diz, pré-temporada. Pré-temporada é para isso, é para fazer teste. E a gente precisa mencionar que o Flamengo está sem o seu principal centroavante, que é o Pedro. Eu sei, o Juninho chegou agora, certamente fará essa função na ausência do Pedro. Quando o Pedro retornar, o Juninho pode jogar ao lado dele. Mas, se vocês me perguntarem se eu gostei ou se eu aprovei o Alcaraz como centroavante ou falso nome, como quer você queira chamar aí, enfim, a nomenclatura por sua conta, eu não gostei. Acho que poderia ter pensado de uma outra forma, poderia ter chamado um centroavante da categoria de base, poderia ter testado Felipe Tereza, já que chamou o Cleiton para viajar apenas para esse jogo, e ele jogou o segundo tempo, já a gente vai falar sobre ele, porque ele jogou bem no segundo tempo. Poderia ter chamado o Felipe Tereza também, já que o Felipe Tereza está sendo reserva para o Thiaguinho nesse time que está jogando no Campeonato Carioca, o que, repito, para mim é um absurdo. Gostei do Bruno Henrique se movimentando bem. Matheus Gonçalves, vou ser sincero, não gostei tanto, acho que pode entregar mais. O setor ofensivo para mim do Flamengo no primeiro tempo foi o que não deu certo. Eu não vou nem dizer que deu errado, porque é injusto, de verdade. Estamos falando de uma pré-temporada, gente. Independentemente do resultado, foi 0-0, beleza. Mas se tivesse 1-0 Flamengo, 1-0 São Paulo no resultado final, eu estaria com o mesmo discurso. É pré-temporada, não vale de nada. Não vale de nada. Vale para os torcedores lá dos Estados Unidos que não têm a oportunidade de acompanhar o Flamengo de perto aqui no Brasil, ou o torcedor do São Paulo também, ou até mesmo para os brasileiros que estão lá em Orlando, porque a gente sabe que nessa época do ano muitos brasileiros viajam para lá, vale para isso. Agora, o jogo em si é apenas um amistoso que poderia ser disputado em qualquer outro lugar, no Ninho do Urubu, no Maracanã, ou até mesmo no Morumbi, enfim. O setor ofensivo do Flamengo, para mim, foi o ponto fraco na primeira etapa. O Gerson, gostei dele, mas o Gerson, elogiar o Gerson é chover no molhado. Gostei da movimentação do De La Cruz, jogador que teve, no fim de temporada 2024, problemas físicos importantes, graves. Gostei dele, nesse primeiro jogo dele na pré-temporada, no ano de 2025. Lembrando que o Arrascaeta não foi relacionado, ele está sendo preparado para jogar a Supercopa do Brasil. Gostei demais do Eric Pulgar, para mim foi um dos melhores em campo. Inclusive, ele junto com Wesley e até mesmo junto com Gerson fazendo muito bem a dobradinha com o Wesley. Já a gente vai falar nele. Então, algo que deu certo em 2024 com o Felipe Luiz e tende a dar certo também em 2025. Gostei do Eric Pulgar, passes verticais, quebrando a linha defensiva. Gostei demais do Eric Pulgar no primeiro tempo. É um jogador extremamente importante. Uma pena que não queira renovar o contrato dele. E o Flamengo está certo em não aceitar, enfim. Alexandro, preciso, como sempre, jogador muito experiente. Sabe utilizar bem, sabe administrar bem a parte física. A gente sabe que a parte física é o que pesa no caso de um jogador experiente como ele, mas ele sabe administrar muito bem. Carbone, zagueiro jovem, foi bem também, na minha opinião. Teve ali ao lado dele o Léo Ortiz, que é outro que dispensa comentários, tem uma saída de bola muito boa. Chegamos no Wesley, que para mim foi o principal homem, digamos assim, a principal peça do Flamengo ao ataque. Inclusive ele teve uma boa oportunidade de abrir o placar, mas faltou aquele caguete de atacante, sabe? Bateu mal, finalizou mal, ele saiu na cara do goleiro após um passe sensacional do Eric Pulgar, e o Wesley finalizou mal e acabou desperdiçando a oportunidade. Gostei do Rossi, algumas quebradas de bola, acionando o ataque. E aí veio o segundo tempo, galera. No segundo tempo foi um time totalmente diferente. O segundo tempo do Flamengo foi esse aqui, ó, com essa escalação. Vou pegar aqui para vocês. Vamos lá. Matheus Cunha no gol, Varela, Cleiton, João Vitor e Ayrton Lucas.
Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves foi mantido, tá? Desculpa, não foi totalmente reserva. Luiz Araújo, Michael e Plata. Vamos lá, gente. Varela, péssima partida no segundo tempo. Jogou muito mal, mas muito mal. O Wesley hoje é titular absoluto, gente, absoluto. Até por conta das características. O Wesley é muito mais ofensivo. Isso cabe mais no estilo de jogo do Felipe Luiz. E o Varela não é um lateral defensivo que também não tem tido muito sucesso na sua melhor, digamos, qualidade, porque é o setor defensivo e nem assim ele vai bem. Cleiton, gostei demais dele. Para ele valeu a pena agora ter viajado até os Estados Unidos apenas para jogar o segundo tempo. Gostei demais do João Vitor, um garoto que vocês precisam ficar de olho. Fez 18 anos agora, dia 1º de janeiro. Esse jogador foi aquele que foi convocado para a seleção sub-20 sul-americana, para disputar o sul-americano, e o José Boto não liberou, porque o José Boto já acompanha o João Vitor há muito tempo, sabe muito da qualidade dele. Não gostei do Ayrton Lucas na lateral esquerda, vou ser sincero, não gosto dele. Eu acho que começou mal a temporada 2025, começou como terminou 2024. Everton Araújo foi bem dentro da possibilidade, o Alan foi mal. Cara, assim, como é difícil aceitar que o Alan não joga com a camisa do Flamengo, porque eu não vou ser injusto. Quando ele veio, eu achei uma baita contratação. Eu não critiquei a diretoria do Flamengo na ocasião, muito pelo contrário, pelos valores. Achei que ia chegar e ia comer a bola, e está sendo totalmente diferente, está sendo o inverso. Matheus Gonçalves, durante o período que ele ficou no segundo tempo, fez uma partida ok, beleza. Luiz Araújo se movimentando bastante, é um jogador extremamente importante, gosto muito dele. Michael também se movimentando bem, Plata bem. Aí veio o Pablo Lúcio. Pessoal, repito, Pablo Lúcio, fiquem de olho nesse jogador. Ele entrou ali no decorrer do segundo tempo e comeu a bola no meio de campo. Ele entrou como um 10. Felipe Luiz tem uma visão maravilhosa, porque o Pablo Lúcio ele é volante de ofício, mas ele chega muito bem ao ataque, tem força física, é alto, chuta bem, tem um bom passe, e o Felipe Luiz o colocou como um 10. E foi muito bem, deu lençol no adversário, nossa, comandou meio de campo. Ou seja, fazendo um balanço geral aí, para mim, quem aproveitou a oportunidade? Cleiton aproveitou a oportunidade, João Vitor aproveitou a oportunidade, Pablo Lúcio aproveitou a oportunidade, o Wesley aproveitou a oportunidade, o Gerson aproveitou a oportunidade, o Alexandro, enfim. Mas se eu tivesse que tirar o destaque desse amistoso lá nos Estados Unidos, seria a garotada. Parabéns aos garotos que entraram, mostraram serviço, mostraram personalidade, sobretudo o Pablo Lúcio dando lençol em adversário. É isso. Eu acho que esse amistoso serve muito mais para isso, para observar possíveis garotos que podem fazer parte do elenco profissional e fazer com que a diretoria não tenha tanta pressa na hora de repor um jogador ou outro. Ah, Vene, então quer dizer que o João Vitor pode ser o reserva imediato, caso aconteça algo no setor defensivo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em determinado momento esse jogador pode quebrar um galho sim, e por que não? Vene aí as contratações. Calma, no próximo vídeo vocês vão saber se o Flamengo pode trazer Danilo e Vitão ao mesmo tempo. São dois jogadores que viriam para a zaga. Será que pode? Vocês vão saber também por que, no caso do Estrela Amador e do Leixões, o Flamengo vai à FIFA, e no caso do Internacional, para receber a dívida da venda do Thiago Maia, o Flamengo não vai à FIFA, e eu vou trazer essas informações para vocês. Então se inscreva no canal, ative a notificação, porque assim que eu publicar, você será avisado pela plataforma. Beleza? Beijo para vocês, uma ótima semana.